Olá pessoal, vamos fazer aqui a apresentação do nosso curso de estruturas metálicas. Esse é um vídeo apenas ilustrativo, onde eu vou mostrar os tópicos que serão abordados no curso, para que vocês tenham um maior conhecimento aí a respeito desses assuntos. Bom, eu dividi aqui em vários tópicos do curso, sendo que são dois principais aqui. O primeiro deles é o projeto piloto, onde a gente vai aplicar todos os conceitos teóricos que a gente vai ver ao longo das aulas ao vivo, né? Esse projeto piloto aqui vai ser um galpão com 20 metros de vão, 10 metros de pé direito, vai ter uma ponte rolante de capacidade de 10 toneladas e vai ter um trecho que vai ser um anexo que é utilizado para escritórios, tá? Ele em planta tem 49 metros por 20, mais um anexo aqui de 15 por 14. A gente vai usar um piso aqui com laje steel deck, aqui já está a distribuição de vigas que a gente vai adotar. E a laje de cobertura também vai ser steel deck. Apenas para mostrar aqui um modelo tridimensional de forma ilustrativa. Aqui tem um modelo de análise, modelo de cálculo nosso, e aqui um modelo mais de detalhamento, enfim. Então nesse pórtico aqui, nesse projeto piloto, a gente vai calcular todos os pórticos, vai calcular também as vigas de rolamento. Vamos calcular também o sistema de contraventamentos, e aí a gente vai estudar a maneira correta de se fazer o contraventamento e quais são as cargas que a gente deve utilizar. Lembrando que o contraventamento não serve apenas para poder combater a ação do vento, mas ele serve também para estabilizar as colunas que não têm estabilidade própria, né? Então a gente vai ver como a gente considera isso no cálculo. Vamos calcular também um sistema de terças contínuas pelo método que está previsto na norma americana, da ISE, né? Vamos calcular aqui o sistema de vigas mistas no piso. Viga mista escorada e não escorada, vamos ver a diferença das duas, o que é mais vantajoso e qual que não é. Então esse é o projeto piloto que a gente vai tratar para poder aplicar em si os conceitos que a gente vai ver ao longo das aulas. Não se trata de um curso de utilização de software e também não é um curso básico de cálculo de galpão. A gente está utilizando um galpão justamente para poder ter onde aplicar os conceitos que a gente vai ver durante as aulas. Mas não é um curso de dimensionamento de galpão em si, é um curso aí um pouco diferente do que a gente tem no padrão aí de mercado, que a gente vai ver tópicos que geralmente não são abordados aí, ou que são temas um pouco mais complexos e tudo mais, e aí sim a gente vai ver como a gente aplica isso na prática. Então por isso o projeto piloto. Entrando aqui nos tópicos do curso, inicialmente a gente vai fazer um nivelamento sobre dimensionamento de elementos isolados, porque o pré-requisito do curso é que a pessoa já saiba como dimensionar um elemento isolado, né? Uma coluna, uma viga e tudo mais, porque a gente não vai fazer um curso aqui básico de dimensionamento de estruturas metálicas, vai fazer um curso um pouco mais avançado, tratando de alguns itens isolados aqui que a gente não tem aí geralmente nos cursos de graduação, ou que a gente não tem muita bibliografia disponível aí em português e tudo mais. Então eu fiz um apanhado desses itens aqui que a gente vai poder discutir ao longo do curso. Então, apenas a título de nivelamento, nós vamos fazer aqui uma breve passagem sobre dimensionamento de elementos isolados, só para que a gente coloque todo mundo na mesma página. Além disso, nós vamos falar aqui sobre dimensionamento de elementos formados a frio pelo método da resistência direta. Esse método da resistência direta é um método que utiliza a análise de flambagem elástica para poder fazer o cálculo da resistência a flambagem local dos elementos e também global. A gente vai aprender então a diferenciar aqui as flambagens globais das locais, né? E aqui a gente vai ver qual realmente é a flambagem local e qual que é a distorcional. E vamos botar isso num programa que é a distribuição gratuita e vamos aprender a utilizar esse programa para poder nos dar os parâmetros que a norma solicita para que a gente faça um dimensionamento segundo esse critério do método da resistência direta. Um ponto importante a ressaltar é que todos os itens de dimensionamento da nossa norma atual, que é a 14762, para elementos de perfil de chapa dobrada, requerem um cálculo de análise de flambagem elástica, porque você é obrigado a verificar, no caso de um perfil que é suscetível à flambagem por distorção, flambagem distorcional, você é obrigado já a utilizar um método de flambagem elástica. Caso contrário, você não consegue verificar a flambagem distorcional pelos critérios que a norma brasileira apresenta. Então a gente vai aprender, inclusive, a utilizar o software que chama-se UFSM para poder fazer os cálculos aqui dos lambdas, para a gente poder entrar nas equações aí da norma e verificar a flambagem local, distorcional e inclusive a global. A gente vai ser também
obrigado a saber identificar quais são os modos de flambagem para poder utilizar os lambdas corretos. Então a gente vai ver isso tudo no curso e, e vamos fazer ainda inclusive exemplos de dimensionamento, como utilizar e tudo mais. Na sequência aqui a gente vai tratar também de alguns casos especiais de vento. Veja que não é intuito a gente aprender a dimensionar, a levantar carregamento de vento do zero, embora a gente vai dar uma pincelada geral de como fazer esse levantamento, né? Mas vamos trazer também alguns artigos técnicos que mostram a influência do vento em algumas marquises e alguns casos especiais, como é o caso desse aqui, por exemplo, que geralmente ocorre aí em corredor de ônibus ou posto de gasolina, que é o caso de uma cobertura isolada que pode ter momentaneamente algum bloqueio em alguma das faces aqui, e aí esse fator de carga de vento, esse coeficiente de vento aqui, é alterado momentaneamente, mas dependendo de quanto ele é alterado, pode ser catastrófico para a cobertura, né? A gente ainda vai tratar também de alguns assuntos que estão relacionados a alguns artigos técnicos sobre estudos que a gente levantou aí a respeito de carga de vento, por exemplo, em marquise. Aqui a gente tem um exemplo de um ensaio que está num artigo técnico que a gente vai discutir, e a gente vai ver então qual que é a influência do vento em cima da marquise, quando é que ocorre pressão ou sucção ou sobrepressão, e a gente vai ver a dependência da ocorrência desses fatores em função da posição que a marquise tem, por exemplo, em relação a essa parede, das dimensões que ela tem, da inclinação que ela tem. Então a gente vai ver esses casos aqui, discutindo alguns artigos, os resultados de alguns artigos, que também serão fornecidos para vocês no final do curso. Sobre pontes rolantes, a gente vai falar também, embora o nosso galpão seja de uma nave só, nós vamos dar um exemplo também de como fazer um galpão com mais naves e pontes em todas as naves. Então nós vamos detalhar um exemplo aqui de como carregar um pórtico desse aqui, por exemplo, com duas naves e duas pontes rolantes agindo simultaneamente. É um caso que não é tão complicado, mas que gera muita confusão, principalmente gera muita superdimensionamento de colunas. Então a gente vai ver quais são os critérios que precisam ser levados em consideração para a gente não estar exagerando aí no cálculo também e fornecendo um projeto de melhor qualidade. Então nós vamos tratar os efeitos de combinação de pontes, enfim, e vamos resolver também esses problemas de uma maneira prática, mostrando exemplo, e vamos aplicar isso também no projeto piloto. Vamos tratar também, já que nosso galpão vai ter ponte, nós vamos tratar também da maneira correta de dimensionar a viga de rolamento. Então a gente vai falar aqui sobre os efeitos locais na viga de rolamento. Vamos falar também como dimensionar corretamente a viga de rolamento, que ela é dimensionada um pouquinho diferente do que a viga normal. A gente vai ver que a gente precisa dar uma atenção especial, por exemplo, a mesa superior e uma parte aqui da alma, para combater aqui esforços laterais. Vamos ver também como posicionar corretamente os enrijecedores, o que pode acontecer com esse posicionamento errado. Vamos ver a questão da fadiga em viga de rolamento também. Vamos falar um assunto aqui que é bastante interessante e que com certeza vocês não devem ter visto isso no curso de graduação. Provavelmente quem tem pós aí também provavelmente não viu. Eu tenho pós e não vi isso nem na pós-graduação, que é a teoria dos travamentos aqui, rigidezes, cargas e efeitos sobre as estruturas. A gente vai discutir então qual que é o efeito que um travamento deve ter para que ele consiga ser efetivo nessa função de travar um elemento comprimido. Então a gente vai ver, por exemplo, que o travamento deve ser capaz de modificar o modo de flambagem de uma coluna. Por exemplo, no caso aqui, desse exemplo aqui de uma coluna, né? E a gente vai ver também que a rigidez que esse travamento tem é o que influencia nessa efetividade de mudar o modo de flambagem. Então, às vezes, se eu colocar uma rigidez muito pequena, muito baixa, ele por si só não é suficiente para poder mudar o modo de flambagem da coluna para que eu comece a calcular ela com comprimento de flambagem ao invés de L, sendo L sobre 2, por exemplo. O que vai acontecer é que a coluna vai continuar flambando, por exemplo, desse modo aqui, que é o primeiro modo de flambagem, que é o vermelho, porém com uma flecha um pouquinho menor, né? E à medida que você vai aumentando isso aqui, a gente vai ver que isso vai se aproximando mais desse modo de flambagem. E a gente vai ver também a influência da quantidade de travamentos numa coluna. Às vezes você está dimensionando para esse contraventamento central e repetindo isso aqui para cima, e a gente vai ver que isso não funciona bem dessa forma, porque
esse elemento aqui, em função dessa deslocabilidade aqui, cada ponto desse aqui tem uma rigidez diferente, que pode ser maior ou menor de acordo com a posição que você está travando aqui. Então a gente vai ver que isso influencia, inclusive, no modo de flambagem. A gente vai ver aqui, esse é um exemplo de um gráfico extraído de um artigo que mostra que a influência da quantidade de travamentos na modificação aqui do modo de flambagem da coluna. Então a gente vai discutir esses tópicos aqui, a gente vai ver quando se aplica e quando não se aplica esses itens aqui. Além disso, nós vamos falar também do sistema de cobertura, que é o sistema de joist, que é um sistema simples até, não tem nada de muito inovador nesse sistema, a não ser pelos modelos de fabricação que a gente pode encontrar aí mundo afora. Por exemplo, a gente tem aqui o perfil tubular, aqui a gente já tem um elemento aqui com a ponta amassada, um parafuso no meio, com um perfil de que tipo normalmente se chama perfil gaivota, né? Então, mas a gente vai tratar, vamos fazer um exemplo de dimensionamento, vamos mostrar também um caso que é importante, que é a maneira de se travar esses elementos de forma efetiva, de maneira que você não tenha um deslocamento lateral aqui desses elementos na cobertura, porque eles realmente são elementos de pouca rigidez lateral. Então a gente vai ver um exemplo de dimensionamento disso aqui e vamos passar sobre esse assunto aí. A gente vai falar também sobre o sistema de cobertura de terças contínuas. Esse é um sistema que é muito utilizado mundo afora. E aqui no Brasil tem algumas empresas que utilizam, eu mesmo utilizo bastante esse sistema para os clientes que eu forneço projeto. E a gente tem duas maneiras de tratar esse assunto. Um por meio de luvas, que é esse exemplo que está aqui, e outro por meio de transpasse. A gente vai ver então que a maneira de se analisar essa terça influencia no dimensionamento dela, sim, e que trata-se de uma análise com perfil não prismático, então ele varia a seção. Então a gente precisa levar isso em consideração, porque o efeito dos momentos fletores na região onde eu tenho um traspasso, eu tenho uma luva, essa região aí tende a puxar mais momento porque tem uma rigidez maior. Então a gente vai ver a maneira certa de se analisar esse tipo de joist, de terça, né, como calcular, e vamos ver os critérios do AISE, da norma americana, que dizem respeito ao dimensionamento de terças contínuas com esse transpasse. A gente vai ver então que a gente tem aqui basicamente 3 regiões para checar, né? A gente tem essa região aqui do transpasse, a gente também tem ainda um ponto aqui que é importante, que é o ponto de inflexão até o início aqui do transpasse, essa região mais escura que representa o transpasse ou a luva, né? Então a gente tem essa região aqui também, que é uma região crítica para checar. A gente vai ver essa região aqui que é mais próxima do meio do vão e vamos ver também os casos em que a gente pode considerar inclusive a telha travando aqui como forma de diminuir a quantidade de travamentos, enfim. A gente vai ver que isso é possível, embora seja pouco utilizado no Brasil e talvez nem tão recomendável assim, por critérios obviamente de qualidade, de produto, enfim. E obviamente que esse assunto não é abordado na norma brasileira. Nossa norma brasileira tem aí em torno de 93 páginas de perfil de chapa dobrada, e obviamente ela só trata superficialmente os assuntos e é uma norma que não ajuda em nada. Então a gente vai ver os pontos em que existem essas lacunas e vamos preencher isso aí com esses materiais técnicos que a gente conseguiu aí, e esses artigos, algumas dissertações e tudo mais. Então a gente vai trabalhar preenchendo essas lacunas de maneira que a gente possa utilizar esses sistemas aqui sabendo o que está fazendo e com segurança. Além disso, a gente vai falar aqui então do sistema de contraventamentos, né, que é como a gente tem que dimensionar. Depois a gente vai tratar de um design guide que existe no ISC, que trata sobre galpões especificamente, mas ele fala do sistema de contraventamento, da maneira que tem que ser feito o dimensionamento, como colocar as cargas nesse sistema e também qual a quantidade ideal de contraventamentos. Imagina que você tem uma obra muito extensa, você vai ter que ter contraventamentos intermediários, mas qual é a quantidade certa? Qual a quantidade ideal? Ou pelo menos uma quantidade mais próximo de uma realidade aí de funcionamento da obra. Então a gente vai abordar esses assuntos de acordo com esses artigos que a gente está trazendo para o curso. Um outro tópico que é de extrema importância e que praticamente nenhum curso de graduação com certeza não aborda, mas vários outros cursos aí também não fazem menção a esse método, que é o método da análise direta de segunda ordem, né?
é muito comum se falar do método de amplificação dos esforços pela simplicidade que é de entender o processo, mas a gente vai ver que é um processo extremamente trabalhoso de se aplicar, porque de cara você já tem que fazer uma análise de primeira ordem, uma análise de segunda ordem, comparar os resultados, e aí se for menor do que 10%, você faz uma análise de primeira ordem apenas, e dependendo do caso e do critério que você for fazer, você pode usar esse método de amplificação dos esforços, que nada mais é do que uma análise de primeira ordem com uma majoração de esforços para levar em consideração o efeito de segunda ordem. Porém, esse método a gente vai ver que ele é muito trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer é exatamente o método mais completo que está previsto na norma 8800, embora ela não detalhe absolutamente nada sobre a aplicação desse efeito. Na norma americana a gente tem um detalhamento maior desse negócio, tem um livro só de comentários a respeito da norma, então tem lá a discussão sobre o método de análise direta, que é efetivamente um método de análise de segunda ordem mesmo, não é um método aproximado de segunda ordem, é um método de análise, em que a gente vai ver a consideração dos efeitos de não linearidade física e geométrica, e vamos processar o nosso pórtico aqui do projeto piloto utilizando essa análise pelo método de análise direta. A gente vai ver que a maioria das vezes a gente consegue estruturas mais econômicas, e também, o que é bastante importante, a gente poupa muito tempo durante o processo de análise, porque a gente só faz uma análise de segunda ordem, né? Não preciso fazer uma de primeira, uma de segunda, para depois checar o que eu preciso fazer e calcular coeficientes e majorar esforços isoladamente. Então teria que pegar o esforço que eu obtive de primeira ordem para majorar. Não, a gente não vai precisar fazer nada disso. A gente vai simplesmente entrar com as cargas nocionais ou com as deformações iniciais, que são as não linearidades geométricas. Vamos mexer aí na questão da não linearidade física, né? na questão da modularidade do aço, e aí a partir daí a gente vai fazer a análise, e a partir da análise os esforços já vão estar com as devidas majorações, e a gente só tem que, a partir daí, dimensioná-los. Então a gente vai tratar desse efeito, desse tipo de análise, e trazer aí, mostrar que realmente é um procedimento que vale muito a pena ser usado, principalmente porque a maioria dos softwares hoje em dia faz a análise de segunda ordem já, e te permite entrar inclusive com essas não linearidades. Então não tem por que a gente ficar focando aqui em análise mais trabalhosa, que a gente vai perder bastante tempo fazendo isso. Então, trazer uma visão prática e obviamente a aplicação desse método aqui no projeto piloto. Ainda a gente vai falar também sobre leaning columns, que a tradução ao pé da letra aí seria colunas escoradas, e como a gente mencionar. As colunas escoradas são aquelas que não têm estabilidade por si só, né? Seria uma coluna, por exemplo, birrotulada. A gente pode utilizar esse tipo de estrutura, e é muito utilizada inclusive, né? Mas a gente precisa estabilizá-la. Então a gente vai ver qual que é o efeito que precisa ser aplicado no sistema de estabilização global da obra, por exemplo, para levar em consideração a estabilização dessas colunas também, que não fazem parte do sistema de contraventamento ou de sistema de estabilização, no caso de um prédio de múltiplos andares aí. A gente vai ver que a gente precisa considerar esse efeito, que é a instabilidade que essa coluna traz para o sistema. Então a gente precisa estabilizar isso aí, e a gente vai ver como fazer isso, como dimensionar. A gente vai trabalhar também o sistema de vigas mistas biapoiadas. Vamos falar sobre vigas mistas escoradas e não escoradas. E o fato de a gente falar só sobre vigas biapoiadas é que o sistema de vigas mistas contínuas é muito pouco utilizado no Brasil, principalmente pelo fato dos principais fabricantes aqui não fornecerem a laje em si, entendeu? E como as vigas mistas contínuas ou semicontínuas precisam da armadura que a gente coloca na laje para poder funcionar adequadamente, a gente teria aí duas empresas para poder gerenciar. Geralmente isso não é prático, pelo menos no ambiente nacional. Aí a gente não vê essa aplicação. Então a gente vai focar em vigas mistas biapoiadas, que é o que mais ocorre. A aplicação prática dos conceitos que a gente vai ver, então eu já falei sobre isso. Tudo que a gente vai ver aqui de maneira teórica, a gente vai aplicar isso no projeto piloto, é por isso que a gente tem um projeto piloto. Então, só ressaltando, não é um curso de dimensionamento de estruturas metálicas ou dimensionamento de galpões de estruturas metálicas, não. O projeto piloto vai servir como laboratório para a gente aplicar tudo que a gente vai ver nos conceitos aqui, nas aulas teóricas. Então, com esse intuito que a gente tem esse projeto piloto, para não ficar só o assunto distribuído aqui de maneira teórica e o pessoal não saber aplicar. Então a gente vai ver isso na prática por meio do projeto piloto,
para poder facilitar o entendimento. A gente vai também discutir ao longo do curso aí, vários artigos técnicos relacionados a esses tópicos que a gente vai falar no curso, e obviamente eu vou fornecer para vocês aí esse material também ao final do curso. De bônus, então, o que a gente vai ter aqui é uma licença acadêmica de 1 ano do Software CE Engineer, 100% funcional. Isso quer dizer o seguinte: o software tem vários módulos. Se você quiser comprar, por exemplo, só um módulo de estrutura metálica, você vai pagar lá X mil reais para aquilo. Só o módulo de concreto armado você pode também. E se você quiser comprar o completo, você vai pagar um valor superior a esses outros, né? Essa licença acadêmica é esse módulo completo com a limitação de 1 ano, né? Você pode utilizar 1 ano, mas ele não tem limitação funcional. Você vai poder utilizar todos os recursos do software durante 1 ano numa licença acadêmica. Obviamente você vai tem as limitações do uso de licença acadêmica, mas eu consegui uma boa condição com o pessoal da CIA, que é inclusive meu parceiro. A implementação das normas brasileiras nesse software foi feita por mim, normas brasileiras de aço, né? Foi feita por mim, e eu consegui com eles uma condição boa em que, independente se você é estudante ou se é profissional, eles vão te liberar a licença de 1 ano do software. Além disso, como é um curso mais de aplicação, é um curso que trata de assuntos teóricos com algumas aplicações práticas, não é um curso de modelagem nem de utilização do software, eu vou fornecer à parte, fora das aulas ao vivo, um material em vídeo gravado sobre a modelagem desse projeto piloto utilizando o CE Engineer. Então vai ser um material de apoio para que o pessoal possa aplicar em casa, e depois de assistir os cursos, aplicar isso no software lá. São vários artigos técnicos que a gente utilizou, foi um apanhado de vários artigos, então a gente vai fornecer esses artigos também, todos que estiverem relacionados a esses tópicos, obviamente. Os design guides também que a gente vai utilizar no curso, eu também vou disponibilizá-los. E o projeto piloto vai ter um roteiro de cálculo, que seria uma memória de cálculo simplificada, que vai dar os tópicos, os passo a passo do que a gente vai fazer ao longo do curso. Então isso vai servir como material de consulta posterior, aí, então eu vou fornecer isso aqui também para vocês. Aí, obviamente esse material vai ser todo disponível na forma de download, né, na forma de material de formato eletrônico, né? E uma seleção de programas que a gente vai utilizar aí ao longo do curso para poder ajudar a gente a dimensionar algumas coisas, né? Por exemplo, após a análise de segunda ordem feita lá, não faz sentido nenhum a gente ficar fazendo dimensionamento de uma coluna na mão. Então a gente utiliza um software que vai simplesmente, dado os comprimentos flambagem que a gente já definiu e dado os esforços, esse programa simplesmente vai te dizer se a coluna passa ou não, vai te dizer qual perfil que passa ou qual não passa. Então esses programas de apoio a gente vai fornecer também. Então é isso, esse é o material do curso, esses são os tópicos que a gente vai abordar. Espero que seja de utilidade aí para quem está buscando aí aprofundar nos conhecimentos. E se você se interessou, abaixo aqui no link tenho nos links aqui, tem o site de onde você pode fazer a inscrição. E lembrando que o curso inicia dia 17, então eu tenho limitação de vagas aí também para a utilização do software de apresentação. Então tem vagas limitadas. Se você ainda não se inscreveu e gostou dos tópicos aqui a serem abordados, aproveita aí para poder fazer a inscrição. É isso aí, pessoal. Um abraço, muito obrigado.